Boa noite, graça e a paz. Amém? Azak. Você aprendeu essa palavra, certo? Vamos repetir? Azak. Azak significa, quem sabe, quem estava aqui semana passada, seja forte. Exatamente. Eu quero que você abra comigo em Juízes capítulo 5, versículo de número 21. Juízes capítulo 5, versículo 21 diz assim: O rio Quisson os levou, o antigo rio, o rio Quisson. Avante, minha alma, seja forte. Ou Azak. Azak. Eu quero orar mais uma vez com vocês. Pai Santo e Pai querido, nós pedimos que a sua palavra fale conosco agora, Senhor. Eu sou apenas uma pessoa, Pai, um meio da qual o Senhor está usando agora para falar, Pai, com o seu povo. Peço que em nome de Jesus a tua palavra encontre lugar em nossas vidas e nos transforme. Nós queremos que a sua palavra inunde a nossa mente, inunde o nosso coração, inunde a nossa alma e nos transforme, Pai, à medida que nós venhamos a te conhecer cada vez mais. Eu peço que o Senhor abençoe a cada um aqui, aqueles que nos visitam, aqueles que são membros dessa igreja, aqueles que nos assistem, Deus, através do YouTube, e que em nome de Jesus todos, Pai, sejam alcançados pela sua mão poderosa, em nome de Jesus, amém, amém. Seja forte. Essa palavra se repete 285 vezes no Antigo Testamento, pessoal. É uma palavra de ânimo que vem da boca do próprio Deus para a gente, e realmente a gente precisa ser forte em muitas ocasiões. E eu acabei de ler um texto, esse que foi descrito, que foi falado pela profetisa Débora. Eu vejo que, aparentemente, pelo menos, a maioria aqui desse auditório são mulheres, o que é muito interessante. E olha só outra parte, outro texto que ela fala. Ela fala assim, lá em Juízes capítulo 5, versículo 7. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido. Até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Levantou-se uma mãe. Nós não sabemos se Débora teve filhos biológicos ou não, mas o fato é que ela se transformou na mãe de uma nação. Ela se levantou quando todos haviam desistido, quando as lutas eram muito grandes, quando todos os camponeses, os israelitas, quando todos simplesmente disseram: deixa isso para lá, é muito difícil, é muito complicado, vamos desistir, já era, não temos mais o que fazer. Levantou uma mulher valente e corajosa, uma mulher forte, chamada Débora, e ela se levanta como uma mãe para aquele povo. Eu quero que a gente deixe a Bíblia agora aberta em Juízes capítulo 4, tá bom? Deixa a sua Bíblia aberta, nem tudo vai ser projetado aqui. Então peço a gentileza para você deixar aberta em Juízes capítulo 4. E também a gente vai ler um pouquinho também do capítulo 5, tá bom? Como é perto, vai ficar fácil. Juízes capítulo 4 e capítulo 5 contam a mesma história. Juízes capítulo 4 conta através de relatos. Conta da forma de relatos. Já Juízes capítulo 5 é contado de uma forma de poema, um poema de guerra, um poema da qual a própria Débora cantou de forma exultante após vencer aquela guerra. O que nós percebemos é que Juízes vem depois do livro de, quem sabe? Josué. Josué a gente estudou semana passada. Deus falou diretamente com Josué dizendo: seja forte e corajoso, eu estou contigo, não desanime, eu estarei com você. E a gente sabe que Josué foi muito bem sucedido, enquanto ele foi ali um juiz também, de alguma forma, ali governando e liderando o povo de Israel. Acontece que depois que Josué morre, o povo de Israel passa por ciclos de paz e de guerra. Ora está em paz, ora está em guerra. E isso acontece muito porque eles faziam justamente aquilo que o Senhor reprova. A gente percebe isso logo no versículo de número 1, do capítulo 4 de Juízes. Depois da morte de Eude,
mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E por isso eles começaram a nutrir e, colecionar várias guerras e vários tormentos para a vida deles. Logo depois que Eude, um juiz muito bem sucedido, também morreu. Quero que você pare e pense um pouquinho. Você já parou para pensar que a maior parte, ou pelo menos grande parte, dos nossos problemas, das nossas mazelas, das nossas grandes catástrofes acontecem por conta das nossas más escolhas? Você já parou para pensar que aquilo que você às vezes está cultivando agora, ou melhor, aquilo que você está colhendo agora, é resultado daquilo que você cultivou, da qual você simplesmente desobedeceu ao Senhor e ouviu aquela voz interior que fala, não tem nada demais, uma vez só fazer aquilo que o Senhor desagrada não vai me causar nenhum dano. Você já parou para pensar que o resultado da sua vida e das coisas estarem indo mal, provavelmente surgiu a partir dessas suas escolhas ruins? É exatamente isso que Israel está colhendo. Israel ouviu a própria voz, a voz do seu próprio coração, a voz interior que fala, seja livre, faça o que quiser, e agora eles estão sofrendo. Interessante que naquele tempo havia um rei chamado Jabim. Jabim era um rei cananeu, que estava oprimindo o povo de Israel por nada mais, nada menos do que 20 anos. 20 anos de ditadura da pior espécie possível. E a gente percebe isso. Leia comigo aí a continuação do texto. Quem julgava Israel naquela época era Débora. Opa, eu passei demais. Vamos voltar aqui mais um. Cícera, que tinha 900 carros de guerra. Vocês leem onde está grifado, eu sempre esqueço isso. Vamos lá? Cícera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu socorro ao Senhor. Então, durante todo aquele período, quem imperava era Jabim, ele trazia terror e medo, ele trazia angústia para Israel. E por mais que Débora estava sendo levantada, a menção ali não está descrito Jabim, mas havia um trunfo. Jabim era o rei cananeu, mas ele tinha um comandante que era aquele que era o representante maior das suas guerras, aquele que estava na linha de frente, aquele que fez com que os cananeus tivessem vencido várias guerras, que é o comandante Cícera. Cícera aqui é um homem, tá? O nome é meio confuso, mas ele é um comandante homem. E ele que causava arrepios, ansiedade, medo, angústia, só a menção do nome dele já trazia desespero para os israelitas. Cícera é esse cara que durante 20 anos, ao lado de Jabim, estava oprimindo Israel de uma forma terrível, de uma forma angustiante. O inimigo do povo não era fraco, vocês acabaram de ler. Ele tinha nada mais e nada menos do que 900 carros de guerra, com rodas de ferro. É importante esses detalhes, porque naquele tempo, gente, não havia tantos recursos de guerra assim. Quem tinha um carro de guerra, tinha um tanque de guerra. Era isso que significava. E Cícera tinha ao seu dispor 900 tanques de guerra. Acontece que Israel não tinha carros de guerra a seu dispor. A gente leu um pouquinho antes, eles eram camponeses, eles eram agricultores, eles eram pessoas que no máximo iam com um pedaço de arado ou com uma foice para a guerra. Eles iam com lé de pau. Eles não tinham nas mãos um tanque tecnológico, o último tanque de guerra. Ainda mais 900 tanques de guerra. Cícera, esse comandante tinha isso ao seu dispor. E ele se equivale com o seu poder, e ele se equivale com essa poderosa tecnologia de guerra, e ele está ali junto, acabando com os israelitas. E é por essas razões todas que eu acabei de descrever, que os israelitas desistiram. Imagine você, 20 anos tentando se libertar de um ditador cruel. Por 20 anos você fracassa. Você olha para o seu inimigo, ele tem ao seu dispor as mais terríveis formas de vencer você. O mais fácil é você simplesmente abrir mão de tudo
desistir. Eu quero que você olhe bem para você. Olhe bem para você, olhe dentro de você. Você consegue encontrar força aí? Você, olhe bem, olhe para as suas mais dificuldades. Agora eu quero que você olhe não somente para as suas forças ou para você mesmo, mas você olhe para as suas lutas, para as suas guerras. Olhe para as suas guerras. Olhe para o seu inimigo. Encare ele bem feio agora. Dá medo nele ou não? Ou é a carranca dele que te assusta? Olhe bem para os seus inimigos, olhe a força que ele tem. Pode ser uma falência financeira que está te atacando agora. Pode ser que seja a tragédia de uma doença inesperada. A queda da sua ascensão moral. Você estava indo tão bem, de repente. Eu quero que você olhe agora para esse seu inimigo terrível que quer acabar com a sua família, que tem atacado o seu casamento, que tem destruído os seus relacionamentos e as suas amizades. Quero que você olhe bem para a força e o tamanho desse inimigo. Você é capaz de vencê-lo? Você é capaz de, através da sua força, da qual você acabou de ver agora há pouco, sondou seu coração, olhou para dentro de você. Agora você olhou para o seu inimigo. Você pode lutar contra ele? Ou você está como os israelitas, jogando a toalha, desistindo? A guerra é muito grande. Eles têm carros de guerra. As dificuldades são enormes. Você já percebeu o tamanho desse inimigo, a força que ele tem? Tá bom, eu espero que você tenha encarado ele de frente e tenha notado que, de fato, você não tem a força para vencê-lo. Você não tem. Mas, assim como os israelitas, nós temos uma grande solução. Os israelitas, quando perceberam que não tinham força, quando eles perceberam que o inimigo que eles tinham era maior do que eles então pediram por socorro. Então eu quero que você olhe agora bem para o tamanho do seu Deus. Olhe bem para Ele, olhe para os seus braços fortes, olhe para tudo que Ele já fez por você. Será que há algo impossível para Ele? Será que existe algo tão forte que Ele não possa vencer? Eu quero que você lembre da força do Senhor, seu Deus, que nem a morte pôde detê-lo. Eu quero que você olhe bem para Ele, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele já fez na sua vida e aquilo que ainda está fazendo. Eu quero que você note quem Ele é. Às vezes a gente olha tanto para os nossos problemas, tanto para as nossas guerras, e a gente pensa, eu vou desistir, porque eu não tenho força. Mas Deus te dá força. O nosso Deus é mais forte. Saiba de uma coisa, quanto mais fraco você for, melhor é para você. Sério mesmo. É assim que a palavra de Deus fala. Quanto mais fraco você se perceber, melhor será para você. Porque a força de Deus se aperfeiçoa muito melhor naqueles que são fracos. Por isso, gente, peça ajuda, peça socorro a Deus. Peça força a Deus. Senhor, nós não temos essa força. Nos ajude. Nos ajude. E a força de Deus vem através dessa mulher chamada Débora. Vamos ler? Quem julgava Israel naquela época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Muito bem. Eu vou fazer algumas pausas no tema propriamente para falar de outras coisas importantes que saltam nesse texto. Porque Débora é uma mulher, Débora é uma profetisa, Débora é uma líder. Logo a gente pode pensar que Débora é a primeira mulher do movimento feminista. E aí a gente vai cair num grande engano. Porque há muitas pessoas que atribuem isso a Débora, sabe? Como se ela fosse, se não uma feminista, aquela pessoa simpatizante, né? E é assim que alguns veem ela. Então, eu acho importante a gente esclarecer algumas coisas sobre Débora. Tá? Em primeiro lugar, o feminismo não existia no tempo de Débora. Logo, ela não era uma feminismo. Até porque isso seria um anacronismo, uma coisa sem sentido. Ok? Então, tal conceito nem passava na cabeça dela. Eu vou ser uma empoderada, eu sou uma mulher que está na frente de tudo. Em segundo lugar, Débora não foi escolhida, isso é importante também, porque, ela não era feminista, então, sei lá, você está indo para o lado do machismo. Não, longe disso. Em segundo lugar, Débora não foi escolhida porque os homens se acovardaram. Por mais que, de fato, os homens daquele tempo eram bem covardes.
Seria desleal a gente pensar assim, Débora foi escolhida por Deus, ela falava as palavras de Deus. Ela era uma profetisa de um grupo muito seleto das Escrituras Sagradas. Então, ela não foi escolhida por causa disso, ela foi escolhida porque Deus quis. Isso é muito importante, tá bom? E olha só, como ela faz parte de um grupo muito seleto, algumas mulheres profetizaram na Bíblia. Miriam, Hulda, olha, essa mulher aqui, até eu tive que descobrir. Hulda, está lá em 2 Reis 22. Ana, também, e as filhas, né, de Filipe, lá em Atos. Esse grupo muito seleto profetizou, e Débora é mais uma delas, ok? Em terceiro lugar, apesar de Débora ser a mais famosa, o natural seria dizer Lapitote, o marido de Débora. Mas as Escrituras Sagradas colocam Débora, a mulher de Lapidote. Para mim isso é importante porque, por mais honrada que ela fosse, por mais famosa que ela fosse, por mais líder que ela fosse, ela ainda era chefiada pelo seu marido. Ela ainda tinha orgulho de dizer, eu sou Débora, mulher de Lapidote. Eu sou Débora e honro o meu marido. Eu sou Débora e respeito o meu marido. Eu sei o meu lugar como mulher. Então, acho importante a gente pontuar essas coisas, tá bom? Débora lidava com questões profundas daquele povo. Ela era uma mediadora, ela cuidava de assuntos sérios. Se você continuar lendo o texto, vai dizer que ela estava debaixo de uma palmeira, ali com a palmeira de Débora, do nome dela, a palmeira dela, da qual ela tratava de assuntos importantes, como juíza daquele lugar. Então, Débora era realmente uma mãe para Israel, ela já cuidava de Israel, ela cuidava dessas coisas. Ok? Vamos seguir o texto. Vamos lá. Eu farei Sísera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quisson. Ali os entregarei em suas mãos. Eu só quero ver se eu não pulei algum texto. Pulei. Vamos ler o versículo 6. Certo dia, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Guedes, no território de Naphtali. E lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem. Quem deu ordem? Deus. Quero que vocês guardem isso, ok? Convoque 10.000 guerreiros de Naphtali e Zebulon para irem ao Monte Tabor. Agora sim a gente vai ler aquele de novo. Eu farei Sísera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quisson. Ali os entregarei em suas mãos. Mais uma vez, quem estava dando a ordem? Qual era a promessa? Não estou ouvindo. Vocês estão tímidos ou não pegaram? A vitória, exatamente. Deus deu a promessa, Deus deu a ordem, a promessa era a vitória. Qual deveria ser a resposta de Baraque, então? Baraque é um novo personagem aqui, né? O filho de Abinoão, como está descrito. Ele é o comandante de Israel. Sísera é o comandante dos cananeus. Baraque é o comandante de Israel. Qual seria a resposta adequada, a resposta esperada do comandante corajoso e valente de Israel? Vamos lá! Quem deu a ordem é o Senhor? Eu estou a 1000. Eu vou que vou. Pode. Qual que é a promessa? A vitória? Se ele prometeu a vitória já está na mão, está tranquilo. Essa deveria ser a resposta imediata, a resposta mais esperada de um comandante que recebeu uma ordem vinda do próprio Deus. Mas não é isso que a gente vê. Como a gente vê, Baraque disse a Débora, só irei se você for comigo, senão, não irei. Eu não vou sem a minha mamãe. Eu preciso de alguém para segurar a minha mão, senão eu não vou. Onde já se viu isso? Veja só o primeiro sinal de valentia e de força dessa história, e eu estou falando entre aspas mesmo, tá bom? O primeiro homem desconstruído da história é Baraque. Eu preciso de alguém para me ajudar, de uma mulher que nem está na guerra para me guerrear comigo. Pois é, Deus havia dado uma ordem e prometeu vitória para ele. Só que ele diz, eu só vou se minha mamãe for comigo.
E isso para mim é um grande problema, porque Deus queria usar Baraque, mas Deus também não fica refém de Baraque. Porque se você não quer ir, se você precisa tanto de alguém assim, saiba que Deus pode ter outras formas de resolver as coisas. Enquanto o grande esperado era que o homem fosse até lá na sala e matasse a barata, ele chama a mulher para fazer isso. Infelizmente, Baraque, assim como todos os outros homens dessa história, aparentemente não são corajosos. Realmente eles não são fortes no sentido mais pleno que nós gostaríamos que fossem. Por outro lado, as mulheres dessa história são fortes. E com isso eu não estou fazendo nenhum discurso feminista. Eu estou falando justamente da feminilidade como ela deveria ser. Tem mulheres que se levantam, sim, com poder e com força do Senhor, para ensinar a muitos homens como deveria ser a valentia e a força de um homem. São mulheres que, dentro de casa, fazem os seus filhos se tornarem homens melhores ou não. Via de regra, é assim que funciona. Infelizmente, os homens tão ocupados em seus trabalhos e tão ocupados em manter a casa, esquece que, ao invés de dar somente mantimento, eles também precisam se doar para a sua família. Isso eu vejo com muita clareza a falta de força em Baraque, que, apesar disso, é colocado como um herói da fé em Hebreus 11, enquanto Débora não é lembrada. Mas será que isso tem algum significado? Será que isso tem algum valor de fato? Eu acho que, às vezes, a gente confunde algumas coisas. Porque Baraque é lembrado, e ele é só lembrado porque uma mulher o impulsiona à vitória. Ele é apenas um menino assustado sem Débora, essa é a verdade. Ele é apenas um menino acuado sem a Débora dizendo, vamos lá, vai, eu vou com você. Débora é a heroína da história. Se a gente lê com atenção, e às vezes a gente tem esse perigo de pensar que mulheres têm que tomar o lugar de homens, e Débora não faz isso, em nenhum momento. Baraque é lembrado em Hebreus, Débora não, e isso não diminui ela. Eu acho que isso é muito importante para os nossos dias, onde as mulheres querem se igualar ou superar, os homens. E, na verdade, todos nós temos o mesmo valor diante de Deus, mas temos funções diferentes. E a função de Débora é ser uma mãe. Eu acho isso impressionante. Ser mãe não diminui você, mulher. O feminismo te enganou ao dizer que você precisa ser maior ou mais forte do que os homens. Simplesmente você tem que ter a força e viver aquilo que Deus chamou para ser. Débora foi chamada para ser uma líder, uma mãe, e esse foi o ato heróico dela. Muitas de vocês talvez foram donas de casa durante toda a vida e pensam, a minha vida não valeu de nada, eu só cuidei dos meus filhos, ajudei meu marido. Mas se você fez isso muito bem, você fez um ato heróico. Se você cuidou dos seus filhos com perfeição, talvez ele, assim como Baraque, possa estar descrito um dia como um herói diante do Senhor. Se você fez aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Eu acho isso impressionante na vida dela. Eu acho isso impressionante para a gente, pontuar e aplicar para nossas vidas, seja você homem, seja você mulher. E a gente vamos seguir aí na história. Débora respondeu, está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nesta missão, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Guedes. Engraçado que Baraque disse, não vou, ok. E ela fala, beleza, você só vai se eu vou com você. E eu acho isso incrível, porque em Juízes capítulo 5 vai descrever exatamente o que acontece. O medo de Baraque não é só dele. Vamos lá para capítulo 5, versículo de número 15, 16 em diante. Aí. Lá vai descrever quando Baraque vai chamar os seus colegas de guerra. Está descrito assim, os príncipes de Zacar estavam com Débora e Baraque. Sobre suas ordens desceram ao vale, mas na tribo de Ruben houve grande indecisão, porque ficaram entre os currais
ouvindo os pastores assobiarem para seus rebanhos? Sim, na tribo de Ruben houve grande indecisão. Gileade continuou a leste do Jordão. E porque Dan ficou junto aos navios, assentou-se inerte na praia e permaneceu em seus portos. Mas Zebulon arriscou a vida, assim como fez Naftali nas regiões altas do campo. Somente os corajosos têm histórias para contar. Baraque e Débora foram chamar os seus guerreiros, mas muitos ficaram indecisos, muitos nem foram, ficaram inertes na praia, permaneceram em seus portos, em sua segurança. Alguns ficaram ouvindo os pastores assobiarem para as ovelhas, mas não foram à batalha. Porque, afinal de contas, é muito difícil ser forte quando as dificuldades nos assolam. É muito difícil ser forte quando nós só pensamos em desistir. E aí, o medo faz isso com a gente. Tela azul, buga o sistema, faz a gente travar, faz a gente ficar parado, inerte, a insegurança nos paralisa, nos prejudica, destrói a história das nossas vidas, afeta diretamente o curso da sua vida, a maneira como a sua vida vai. Quando você é dominado pelo medo, quando você é dominado pela desistência, sim, a sua vida pode mudar de maneira drástica. E é drástico mesmo, é trágico. É trágico. Pode dar tela azul na sua vida. Certamente o desafio que a gente tem que enfrentar é maior, é forte, é grande, não é fácil. Mas Deus estava com eles assim como Ele está com a gente. Por que havia tanta indecisão? Por que havia tanto medo? Por que havia tanta insegurança? Por que havia tanto desespero no coração deles? Então eu queria apresentar algumas explicações por que eles estavam assim. E a primeira explicação é talvez uma explicação mais científica. As nossas preocupações, as nossas ansiedades partem justamente de dentro de nós, dentro da nossa mente. E essa pequena parte do cérebro, chamada amígdala, ela é a força da mente responsável em nos proteger. Ela é aquele que, quando vê um problema, diz: alerta vermelho, precisamos correr, ou precisamos ficar quietinhos aqui e nos proteger, não vamos para a guerra. O problema, às vezes, que surge dessa segurança que a amígdala causa em nós, esse alerta que ela nos dá, é que ela não é muito objetiva. A amígdala ela é meio irracional, ela não traz um pensamento muito claro para nós. E eu me recordo muito bem disso. Para mim faz todo sentido. Quando eu era criança, gente, meu pai ele sempre teve uma mania de ouvir umas coisas sobrenaturais, assim, né? E uma vez ele me trouxe, naquela época, tá? Os mais novinhos não vão saber o que é isso, aquelas fitas de colocar no rádio, sabe? Os mais velhos sabem, né? Os mais adolescentes talvez não. Mas aquelas fitas, cara, eles tocavam música, tocavam vozes, sei lá, o que você quisesse gravar. Meu pai trouxe uma fita denominada O Som do Inferno. E no Som do Inferno era um som de chama, um som de grito, um som horroroso. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Dias depois eu fui com ele num lugar onde já estava ocorrendo um exorcismo ao vivo. Para mim foi o combo, para eu nunca mais conseguir dormir em paz. Para mim foi como um som do inferno, depois o demônio aparecendo em carne e osso, para todo mundo ver. Então, a minha casa era o seguinte, gente. Havia um corredor de mais ou menos daqui até ali na frente. E eu passar sozinho naquele lugar à noite. Como que eu fazia? Vocês têm ideia como eu passava? Correndo, é claro, com tudo. E olha que eu já era cristão, mas a única solução que a amígdala me falava é: um demônio vai aparecer, o som do inferno vai tocar e você vai ser pego, o capeta vai te pegar. E eu sei que algum de vocês tem medo de gente demoniada e de capeta, viu? Não era para ter não, mas não era para ser assim, mas infelizmente o cérebro da gente tem medo de algumas coisas. Às vezes a gente precisa se sentir seguro.
mas não fazia sentido algum. Eu já pertencia ao Senhor. O Senhor cuida também das crianças. E eu não tinha por que temer, mas a amígdala, o medo me dominava. E, de certa forma, essa crença ditava o curso da minha história. E assim é com você também. Se você acredita que é um fracassado, é assim que vai ser. As chances de você desistir e se transformar em um fracassado, de fato, são enormes. Pensamentos negativos e tóxicos, elas podem ser dominadoras e te paralisar, de fato. Pode dar, sim, a tela azul na sua vida. Ela pode te modelar. Ela pode acabar com você. Por isso, gente, tome cuidado com aquilo que você alimenta em sua mente e em seu coração. Não permita que palavras mentirosas dominem você. Não permita que pensamentos dominantes, mentiras dominantes, te controlem. Aqueles israelitas e Baraque tinham um medo angustiante e dominador sobre eles. A tal ponto que eles não conseguiam sair do lugar. A tal ponto que eles ficaram ali, parados. Então, graças a Deus, alguns foram para a guerra junto com eles. Porque senão seria muito complicado. Por isso nós temos que alimentar a nossa mente com os pensamentos corretos a respeito de Deus, a respeito da vida, a respeito de todo o restante do mundo. A palavra de Deus fala para a gente renovar a nossa mente, renovar o nosso coração. Então a gente precisa ser modelado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que tem que dominar você. É os pensamentos dEle e não os seus que tem que dominar a sua vida e o seu coração. Mas também existe uma outra explicação. Uma explicação que não é científica, é muito mais teológica. E é uma explicação que nos incomoda, mas é a verdade. O outro problema de nós ficarmos inertes, paralisados, totalmente angustiados através dessas mentiras que nos dominam, porque elas se transformaram em um pecado em nossas vidas. Ser controlado por um medo também pode se configurar em um pecado, e eu vou explicar. Eu pergunto para vocês, quais são os seus maiores medos? Pensa em alguma coisa que você tem muito medo mesmo, de acontecer. Dependendo daquilo que você responder, pode ser que ali está um fator muito assim manipulador em sua vida. Por exemplo, se você vive aprisionado em preocupações, medo de dívidas, logo você vai procurar empregos para pagar a sua dívida, porque é justo. Mas, por outro lado, se você viver trabalhando e não vir à igreja, e não cultuar a Deus, e não buscá-lo, você está fazendo a sua preocupação o seu Deus. Você vive para isso, você vive para pagar as suas contas. Viver aprisionado em preocupações e medo é duvidar das promessas de Deus. É duvidar, assim como Baraque e assim como os outros, que Deus já deu a vitória. E existem outros exemplos que eu posso dar para vocês. Muitos de nós tememos ter uma vida pacata. Eita, o negócio aqui fugiu. Uma vida pacata, uma vida parada, e por isso nós tentamos viver os nossos sonhos da maior forma possível, da melhor forma possível. Mas se a gente não alcança os nossos sonhos, aqueles projetos que a gente fez desde 5 anos atrás, a gente pensa que a nossa vida perdeu sentido, que a vida não tem sentido nenhum, que perdemos tempo e que nada faz sentido. Mas a gente esquece que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem da boca de Deus, vem de Deus. Outros temem morrer sozinhos e para isso vivem rodeado de gente, às vezes de forma superficial ou não, mas tentando resolver o problema da solidão dessa forma. Alguns tentam não ser esquecidos e para isso tentam buscar fama e tentam fazer o seu nome, tentam encontrar um lugar ao sol e faz disso muitas vezes o seu Deus. Faz disso aquilo que domina e modela a sua história. Ainda há aqueles que colocaram as suas posses no lugar mais elevado e tentam ganhar a vida cada vez mais. Aqueles que colocaram algo muito bom e que tem o seu valor, que é a família. Mas a gente precisa saber que a família vem logo após a Deus e não antes dele. E ficam aterrorizados só de pensar em perder alguém. Nós temos que tomar cuidado porque muitas coisas boas podem se transformar em pecados. Nós temos que tomar muito cuidado
Porque pensamentos dominadores podem ser pecado. Se eu não tiver aquilo, eu jamais serei feliz. Se eu não me casar, se eu não ter filhos, se eu não conseguir um carro, se eu não tiver a minha casa própria, eu não serei feliz. Quem te disse isso? Quem te enganou desse jeito? Você vai ser só feliz se você acreditar e destronar da sua vida essas mentiras, esses medos. A partir do momento que você não ficar tentando remediar os seus medos, salvar a si mesmo, então você vai se encontrar de verdade e você vai ser livre de verdade. Se o medo te controla e te domina, ele não é apenas um medo, ele é um pecado. Se o medo e a insegurança te dominam, ele não é apenas um medo, ele se transformou em um pecado. Deus quer usar você, assim como Ele queria usar tanto Baraque. Não deixe que o medo te impeça, não permita que o medo te domine, não permita que o medo te paralise. Saiba que Deus está ao seu lado e Ele quer usar você, mas Ele não vai parar a sua obra por sua causa. É duro isso aqui. Deus quer usar você, mas Ele não vai parar todo o mundo por causa de você. Ele vai continuar a sua obra. Baraque, você vai, eu só vou se você for. Tá bom, eu vou, mas a honra não vai ser sua. Lembra disso? E é isso que acontece. Deus não irá se restringir. Ele fará a obra de qualquer forma. E Ele usou uma pessoa para isso. Em Juízes capítulo 4, versículo de 12 a 24, a gente não vai ler todo o texto, mas o fato é que eles foram até lá. Baraque convocou, alguns ficaram indecisos, outros desceram, 10 mil desceram contra 40 mil. Uau, 40 mil mais 900 carros de roda de ferro, tanque de última geração, e eles desceram até lá. Eles desceram, e ali eles começaram a ter vitória, Baraque começou a prevalecer, e Sísera, percebendo que todos os seus guerreiros, os seus soldados estavam sendo mortos, a fio da espada, um por um, então ele desce da sua carruagem toda tecnológica e passa a correr sozinho, a pé, fugindo dos seus inimigos, fugindo de Baraque, para salvar a sua própria vida. E aí, no meio do caminho, ele encontra uma tenda, uma mulher chamada a mulher se chama Jael, ela é mulher de um homem chamado Eber. É interessante que esse homem ele era um isentão da história, vamos dizer assim. Ele não era nem do lado de Israel e nem do lado dos cananeus. Ele era alguém que estava em paz com os dois lados e não queria se meter nesse negócio. Mas acontece que Jael discorda do seu marido, aparentemente. Porque quando vê Sísera, fala, ei, pode entrar, vem aqui, vem se esconder aqui na minha tenda, está tudo bem, não tenha medo, pode vir. E Sísera vai até lá e se esconde lá na tenda, na casa, no caso, dessa mulher chamada Jael, mulher de Eber. E lá ela cobre ele com um cobertor para ele ficar escondido. E ele está morrendo de sede. E ele fala, me dá um pouco de água. Só que Jael, ao invés de dar água para ele, oferece leite. E a gente sabe que o leite, por isso que as crianças dormem, né? Por isso que eles tomam leite e dormem, gente. Porque leite tem um componente que dá um soninho. E esse homem já estava cansado, ele estava super exausto. E pega no sono após tomar esses goles tantos de leite aí. E quando ele está no seu sono mais profundo, Jael, sorrateiramente, vai devagarzinho até próximo dele, junto com um instrumento de trabalho, uma estaca e um martelo, e ela crava a cabeça de Sísera no chão. Uau! E ele morre de uma intensa dor de cabeça. Essa é a verdade, cara. Ele estava dormindo tranquilo, quando de repente essa mulher, traiçoeiramente, acaba com ele. Mata então ali Jael, Sísera, de forma terrível ali, né, enquanto ele dormia. Isso daria um filme, né, assim, bem sinistro, né? E ele morre assim, dessa forma. Então, Deus, ao invés de usar Baraque, ele usa essa mulher que nem é propriamente do povo de Israel, Jael, para ali destruir Sísera, o inimigo tão terrível
que vinha assolando há 20 anos o povo de Israel. Então vamos ler lá, ó. Jael, esposa de Heber, está lá em Juízes 5, o queneu, é a mais abençoada entre as mulheres. Que ela seja a mais abençoada das mulheres que vivem em tendas. Cícera pediu água e ela lhe deu leite numa vasilha digna dos nobres. Trouxe-lhe coalhada. Com a mão esquerda pegou uma estaca de tenda, com a direita o martelo de trabalhador. Com eles atacou Cícera e esmagou sua cabeça de um só golpe. Rachou e atravessou seu crânio. Ele se curvou, caiu e ali ficou, estirado aos pés de Jael. E no lugar onde se curvou, ali caiu e morreu. E assim é a forma que Débora conta aquela história que eu acabei de contar para vocês. Primeiro, Débora, a mãe de Israel. Ela, mais uma vez, só recapitulando, ela não está simplesmente governando Israel, mas ela está levando todo o país a uma vitória extraordinária. Enquanto todos nós estávamos fugindo como covardes, acovardados e assustados em nossos pecados, Jesus tomou sobre si todas as nossas culpas e sem medo de encarar a batalha, ele foi até o fim. Ele não desistiu, porque ele sabia, ele ouvia dentro de si, o meu Pai já me deu a vitória. Eu venci a morte. Ainda que seja muito difícil. Ainda que eu tenha pedido, porque Jesus pediu, afasta de mim esse cálice, se possível, meu Senhor. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ainda assim, ele encarou a sua batalha. Sabe qual é a boa notícia para mim e para você? Sabe qual é a boa notícia para mim e para você? É que Jesus, assim como Débora, não nos deixa sozinhos. Eu só irei, Senhor, para a batalha se o Senhor for comigo. O Senhor vai com você, Jesus vai com você. Você não precisa ficar paralisado, você não precisa ficar bugado, assustado, você não precisa ficar inerte em suas dificuldades, nas dificuldades que você enfrenta todos os dias. Você não precisa desistir. Jesus pega na sua mão e Ele te acompanha, Ele não te deixa sozinho. Você vai vencer. Antes de pensar em desistir, seja forte, Jesus está do teu lado. A vitória já é certa, não há dúvida alguma. Senhor, que todos os teus inimigos assim sejam destruídos, mas aqueles que te amam, que se levantem como o sol com toda a sua força. A força não vem de você, mas a força que vem até você te torna forte o bastante para levantar da sua desistência e da dificuldade que você está enfrentando e vencer. Porque se você ama a Deus, com certeza, você é forte. Você é forte. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Quero convidar você a ficar em pé, se você puder. Senhor Jesus, nós somos fracos, Pai, mas o Senhor é tão forte e tão companheiro, Pai, que nós não vamos desistir. Não vamos desistir. Por isso vamos ser fortes com a força que o Senhor nos dá. Nós vamos ser corajosos com a valentia que o Senhor nos entrega. Vamos enfrentar, Deus, esse inimigo que nos encara e tenta nos amedrontar. Tenta mudar, Deus, drasticamente a nossa história. Nós não vamos permitir que seja lá qual a dificuldade, qual a luta, a batalha que enfrentemos, nós não vamos permitir, não vamos nos prostrar a esse ditador, a esse pensamento dominante, ou essa situação tão difícil. Nós vamos olhar para o Senhor, vamos saber que o Senhor nos acompanha e só iremos se o Senhor for conosco, Senhor. Só iremos, Jesus, se o Senhor estiver conosco. Nós não vamos desistir. Nós não vamos abrir mão, Pai,
das promessas que o Senhor nos deu. Se o Senhor prometeu vitória, a vitória é certa. Se o Senhor prometeu, Deus, que haverá lutas, o Senhor disse que haveria lutas, mas disse que nós somos mais que vencedores em Jesus Cristo. Por isso cremos na Tua palavra, Senhor. Cremos que o Senhor diz a verdade para nós. Não cremos na mentira que o mundo e o diabo nos dá, nem que as circunstâncias tentam nos dominar. O Senhor é a verdade absoluta, ainda que tudo diga que não. O Senhor tem a verdade. Nós cremos no Senhor. O Senhor já esmagou o nosso inimigo. O Senhor já venceu o nosso inimigo, Senhor. Por isso, Pai, nós queremos confiar na Tua palavra e nas Tuas promessas. Abençoa cada um aqui de forma poderosa, Pai. Que nós possamos abraçar essa promessa, Deus. E jamais, em hipótese nenhuma, pensarmos em desistir da vida. A vida é muito bonita, Senhor. Ainda que tenha dificuldades aqui, a vida ainda tem muito a nos oferecer, porque o Senhor já prometeu para nós uma vida abundante, uma vida, Deus, vitoriosa, uma vida, planos, como a palavra diz, planos de paz e de nos fazer prosperar. O Senhor já nos deu Jesus Cristo e com Ele nos deu todas as outras coisas. Nós precisamos agradecer e confiar, Deus, confiar, ser forte, descer até a batalha, Senhor, que nós possamos nos levantar na força do Teu nome, Deus, e encarar essa semana com um grande poder que vem do alto sobre nossas vidas. Nós pedimos a Sua ajuda e o Seu auxílio sobre nós, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. E que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, meu irmão e minha irmã. Sejam fortes em nome de Jesus. Amém.